Bora falar agora sobre o Corinthians, que respondeu à oferta de Yuri Alberto. O atacante foi alvo de uma proposta nas últimas horas de 30 milhões de euros, ou 190 milhões de reais. A Roma resolveu abrir os cofres para, no último dia da janela de inscrições, fechar com o Yuri Alberto. Mas Osmar Stabile, presidente alvinegro, disse não. Até por conta de toda a dificuldade em contratar atletas, o Timão não pode abrir mão hoje de uma referência, com a lembrança de que o Corinthians tem apenas 50% dos direitos econômicos do Yuri. Isso significa que, se aceitasse a oferta da Roma, ficaria com 15 milhões de euros. O Timão imagina que impossível encontrar alguém com o talento e a qualidade do Yuri por 15 milhões de euros. Mesmo com a ressalva de que o Corinthians passa por enormes problemas financeiros e não conseguiu resolver o transfer ban com o Santos Laguna, operação que custaria 41 milhões de reais e que permitiria ao Corinthians registrar atletas. Depois do empate contra o Palmeiras em 1-1 na Neoquímica Arena, o técnico Dorival Júnior afirmou que não vai haver o registro de novos reforços na janela que se encerra nessa terça-feira, tudo porque o Corinthians não terá o dinheiro para solucionar essa questão com o time mexicano. Haveria necessidade da liberação do transfer ban para que o Corinthians pudesse inscrever Agustín Anello, atacante americano que joga no Boston River, e Caio César, atacante brasileiro que defende o Al Hilal. Esses negócios acabaram caindo pela falta de pagamento, pela inadimplência em relação ao transfer ban e a falta de tempo para inscrição de atletas. Yuri Alberto, que vive fase ou temporada bem bacana, mas pelo segundo ano consecutivo. Nessa janela da metade do ano na Europa, ele acaba se contundindo e não tem jogado com a frequência que se imaginava. Bora falar agora sobre um escândalo no Corinthians, mais um, e que tem como alvo ou pivô Augusto Melo, presidente empichado. Na semana passada surgiu a informação de que o Corinthians poderia faturar até 72 milhões de reais com uma possível transferência do Pedro, jogador revelado na base do Corinthians e que hoje pertence ao Zenit pro Al Ittihad. O time saudita chegou a cogitar um investimento de 35 milhões de euros para levar o atleta. Como o Corinthians tinha direito a 30% do valor de uma venda futura, mais um mecanismo de solidariedade, sobrariam para o Timão cerca de 72 milhões de reais. Esquece essa história. O Augusto Melo, sem que ninguém soubesse, vendeu no ano passado para o Zenit esses 30% que o Timão ainda detinha. Ele, com muita dificuldade com o fluxo de caixa para pagar uma série de dívidas, acabou por fazer esse negócio por debaixo dos panos. Nem membros do conselho, nem pessoal do CORE, muito menos o Conselho de Orientação Fiscal do Corinthians tiveram acesso a tal informação. E ela surge como uma grande bomba, a torcida corintiana revoltada com o Augusto Melo. Dá para dizer que sócios e membros do Conselho Deliberativo também. Importante contar que, por conta dessa situação, há um movimento grande de conselheiros alvinegros querendo a expulsão do Augusto Melo do quadro de sócios. Seria o mesmo que acabar de vez com qualquer participação do ex-presidente alvinegro no clube. Corinthians, que precisa desesperadamente de dinheiro. Essa negociação, ou eventual negociação do Pedro, poderia ser a salvação da lavoura com 72 milhões de reais. Você tem grana para pagar os 41 milhões que você deve ao Santos Laguna e também ainda sobraria um baita dinheiro para contratações, reforços, entre outras coisas. Contei para vocês no vídeo dessa manhã que Caio César, que pertence ao Al Hilal, tem negociações avançadas com o Timão, mas o clube precisa se acertar com o Santos Laguna por conta do transfer ban para que tenha a condição de inscrever atletas. A janela se encerra nessa terça-feira. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Dorival Júnior, após um empate 1-1 contra o Palmeiras, resolveu colocar um ponto final em relação às especulações de reforços. Durante o final de semana chegamos a contar para vocês que Caio César havia dito sim para a proposta corintiana. Desde a semana passada o Timão também já havia chegado a um acordo com Agustín Anello, atacante que pertence ao Boston River, nasceu nos Estados Unidos. Seriam dois pontas registrados e contratados pelo Corinthians desde que o Timão resolvesse seu problema com o transfer ban. Mas Dorival Júnior está cravando que não chega mais ninguém, abre aspas, para o treinador corintiano. Sobre o transfer ban, não sei. É um assunto do presidente e do Fabinho. Mas a respeito das contratações, eu já tenho a consciência e o entendimento de que não vai acontecer. Então, a partir daí, o assunto morreu e nós vamos trabalhar para fazer o nosso melhor, até porque eu confio muito que nós possamos ir um pouco mais longe em relação ao momento que nós estamos. Não é que o Dorival está garantindo títulos, briga no Campeonato Brasileiro pela parte de cima da tabela,
Ele está imaginando que esse atual Corinthians pode ir um pouco mais longe em relação à sua atual realidade. Dorival, que ainda comentou que não tem utilizado o lateral direito João Vitor Jacaré, porque aguarda uma liberação do departamento de futebol, que nos faz entender que é alguma coisa relacionada à renovação de contrato. A saideira sobre o Corinthians, time que tem chances de título na Copa do Brasil, mas cada vez mais distante do G4 e do G6 no Campeonato Brasileiro e cada vez mais perto do Z4. E você, torcedor corintiano, como é que vê essa questão em relação a reforços? Acha um equívoco, melhor não contratar? Já usa espaço para comentar e opina? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar sobre o Corinthians, que colecionou mais 2 nãos nos últimos dias na busca por reforços. Quero contar com exclusividade que Pedro Rocha, que também foi alvo do São Paulo, acabou sondado pelo Timão. Esse contato aconteceu há coisa de 10 dias, o Corinthians queria entender a situação do centroavante, do atacante de lado de campo, que é o artilheiro da Série B na atual temporada. O Corinthians foi avisado de que o Remo só toparia negociá-lo com uma proposta de 2 a 3 milhões de reais para aquisição dos direitos econômicos. Isso tornou o negócio mais difícil. Timão também fez oferta por Vitor Hugo, meio atacante que pertence ao Flamengo, 21 anos de idade. Mas por conta do transfer ban, o Vitor Hugo preferiu fechar com o Santos, onde ele sabe que vai jogar, do que se acertar com o Corinthians, correndo o risco de não ter condição de jogo. Vale a lembrança de que o Corinthians ainda não conseguiu derrubar o transfer ban, que o impede de inscrever atletas. A janela de transferências no Brasil se encerra na próxima terça-feira. Já havia contado também para vocês nos últimos dias que por conta do transfer ban, o Corinthians perdeu a contratação de Andrés Gomes, colombiano de 22 anos de idade que fechou por empréstimo com o Vasco da Gama. Ele pertence ao Rennes da França. Nicola, dá tempo de cair o transfer ban? Já posso dizer que há pessimismo no Corinthians. Para que houvesse tempo da retirada do transfer ban e da inscrição de novos atletas, o Corinthians contava com um acordo com o Santos Laguna para essa sexta-feira, o que não aconteceu. O time mexicano segue irredutível. Não dá para dizer que o Corinthians desistiu. A insistência e as negociações vão continuar nesse final de semana. Se o Santos Laguna acenar de maneira positiva, na segunda-feira o Corinthians faz o pagamento da dívida, que hoje gira na casa dos 41 milhões de reais. A ideia do Corinthians não é pagar tudo de forma integral, para que na segunda e terça-feira o Timão tenha a oportunidade de inscrever atletas. O Agostinho Anello, americano, ponta, que joga no Boston River, tem uma negociação avançada, mas depende do transfer ban. O Timão ainda busca mais um lateral direito, mais um zagueiro e outro atacante. Prometo ficar de olho em qualquer novidade, eu volto para contar para vocês. Só queria muito pedir para vocês deixarem like, se inscreverem no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que viu sua dívida aumentar mais um pouco depois do primeiro trimestre de 2026. E dá para dizer que esses números que eu vou passar a partir de agora são oficiais e fazem parte de um relatório anexado pelo Corinthians ao processo de regime centralizado de execuções. O Timão admite que sua dívida subiu de 2 bilhões e meio de reais para 2,6 bilhões depois dos 3 meses, os 3 primeiros meses de 2025, janeiro, fevereiro e março. Só para contar que nesse primeiro trimestre o Corinthians registrou um déficit de 16 milhões e 400 mil, ou seja, ele gastou 16 milhões e 400 mil a mais do que aquilo que ele arrecadou. E o grande responsável por esse prejuízo não foi o futebol, pelo contrário, o futebol foi superavitário, enquanto o Clube Social e Esportes Amadores deram um prejuízo de 31 milhões e 900 mil. Você pega esse prejuízo de Clube Social e Esportes Amadores e pega o lucro do Departamento de Futebol e chega a um resultado negativo de 16 milhões e 400 mil reais. O balancete do primeiro semestre deve sair nas próximas semanas, está sendo conduzido pela equipe do Departamento Financeiro do presidente Osmar Stabile. Só para completar, outra notícia ruim para o Corinthians: o STF, o Superior Tribunal Federal, manteve a condenação do Corinthians em relação a um processo movido pelo Mosquito, o atacante que no ano passado conseguiu a rescisão do seu contrato com o Timão, alegando uma série de problemas, por 4 votos a 0, incluindo o voto de Alexandre de Moraes, que é corintiano declarado. O Corinthians foi condenado ao pagamento de pouco mais de 8 milhões de reais ao Mosquito. A verdade é que o STF ratificou a decisão da instância superior. Agora o Corinthians não tem a quem recorrer e vai precisar fazer esse pagamento. O Mosquito reclamava de atrasos nos pagamentos de fundo de garantia e direitos de imagem. Ele também conseguiu nessa ação que o Corinthians o indenizasse com o pagamento de todos os salários que tinham por vencer até o fim do contrato. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal.
Bora fechar o nosso conteúdo para falar sobre o Corinthians. Conversei com o Nenê do Posto, o diretor das categorias de base do Timão, e trago novidades importantes. Primeiro, o Corinthians conseguiu cortar cerca de R$ 1 milhão por mês do seu custo com categorias de base. Foram 145 mil cortados. Com salários de funcionários, a gente pode incluir o Chicão, o Batata e também uma secretária, além de R$ 870 mil com saídas de atletas. O Corinthians conseguiu se livrar, desde que o Augusto Melo deixou a presidência do Timão, de 70 jogadores que eram da base, mas já tinham contratos de profissional. Vou repetir, economia somente com essas 70 saídas de R$ 870 mil. Dessa maneira, o Corinthians praticamente acabou com o time sub-18, que havia sido criado pelo Augusto Melo com a justificativa de que seria um time que excursionaria pelo Brasil. A verdade é que nunca se excursionou nada. O que se suspeita é que o Augusto usava esse sub-18 como uma grande cabide de emprego, inclusive é alvo de uma investigação da Polícia Civil. Restam ainda 12 atletas que têm contrato profissional, mas integram a base para serem dispensados ou negociados. O Corinthians só não os demitiu porque teria um custo. Então a ideia é encontrar clubes dispostos a contratá-los. E a partir do momento em que esses 12 saírem, o Corinthians vai começar a trabalhar para saídas e dispensas de atletas de categorias menores, do sub-11 ao sub-15. A avaliação é de que está muito inchado também essas categorias, cerca de 50 garotos deixarão o Timão. Com isso, vão sobrar mais ou menos 500 atletas em todas as categorias de base. Imagina quanto o Augusto havia inchado toda a base alvinegra. E você, o que pensa sobre esses números? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.